Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas uma verdade chocante. É uma bomba atômica que vai pulverizar tudo o que você achava que sabia sobre fé e dinheiro. Sentiram o arrepio? Bom, porque o que eu vou te entregar não é um vídeo. É uma cirurgia espiritual sem anestesia. Vamos extirpar a mentira que parasita a fé de milhões, drenando seus recursos, suas esperanças e até mesmo sua crença na justiça divina. O dízimo, aquele 10% que te ensinam ser obrigatório, intocável, a porta para as bênçãos de Deus. E se eu te disser que tudo o que você aprendeu sobre isso é uma farsa monumental, uma farsa que a própria Bíblia desmascara, uma farsa que, para ser brutalmente honesto, é um roubo descarado justificado por uma interpretação distorcida e maliciosa das Escrituras? Sim, você ouviu bem. Roubo. E a prova está aqui, nas páginas que eles citam para te calar, para te intimidar, para te fazer sentir culpado e dependente. Prepare-se, porque a sua mente está prestes a ser libertada. E depois de hoje, a palavra dízimo terá um novo significado, o grilhão de uma fé aprisionada. Fique comigo, porque a verdade dói, mas liberta, e a sua liberdade começa agora. Para entender como chegamos a esse ponto, a essa teologia da expoliação que se disfarça de devoção, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender como o poder religioso se consolidou, como as narrativas foram construídas e como a dissidência foi esmagada. Pense no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Não estamos falando diretamente de dízimos naquele momento, mas estamos falando do nascimento da ortodoxia, da necessidade de uniformizar a doutrina, de criar um credo oficial, de definir o que era certo e o que era herético. Foi ali que o imperador Constantino, em sua astúcia política, percebeu o poder da religião como ferramenta de unificação e controle social. Reunindo bispos de todo o império, ele não estava apenas preocupado com a natureza de Cristo, mas em estabelecer uma estrutura de poder que pudesse ser controlada. E o que acontece quando uma estrutura de poder se estabelece? Ela cria mecanismos para se sustentar, para se defender e, inevitavelmente, para se financiar. A partir de Nicéia, a Igreja começou a trilhar um caminho de centralização e autoridade sem precedentes. Nos séculos seguintes, especialmente na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou não apenas uma força espiritual, mas uma potência política, econômica e militar. Ela possuía vastas terras, exércitos e, claro, um sistema de arrecadação de impostos religiosos. O dízimo, que já existia em certas formas, foi formalizado, institucionalizado e, muitas vezes, imposto com a força da lei secular. Não pagar o dízimo não era apenas uma falha espiritual, era uma infração civil que poderia levar a confisco de bens, excomunhão e até mesmo a perseguição. Era um sistema onde a fé era monetizada e a salvação, de certa forma, parecia ter um preço. As indulgências, a venda de perdões pelos pecados, foram o ápice dessa mercantilização da fé, gerando fortunas incalculáveis e desencadeando, como reação, a Reforma Protestante. Mas mesmo com a Reforma, o fantasma do dízimo moderno não desapareceu. Lutero e Calvino questionaram a autoridade papal, a venda de indulgências e a salvação pelas obras, mas as novas igrejas protestantes ainda precisavam de sustento. O modelo de contribuição, muitas vezes, apenas mudou de forma, mas a ideia de uma obrigação financeira para com a instituição religiosa permaneceu. A velha lógica de sustentar a casa de Deus foi adaptada e reinterpretada, abrindo caminho para o que vemos hoje. E é nesse contexto de controle e doutrinação que a figura de Baruch Spinoza se torna tão relevante, mesmo séculos depois. No século XVII, este filósofo judeu holandês, com sua mente brilhante e questionadora, ousou aplicar a razão à interpretação dos textos sagrados. Ele não aceitava dogmas cegamente. Ele leu a Bíblia não como uma coleção de verdades divinas intocáveis, mas como um texto humano, passível de análise crítica, contextualização histórica e interpretação racional. Spinoza foi um dos primeiros a argumentar
que a Bíblia continha inconsistências, contradições e que grande parte dela refletia as preocupações e a cultura de seus autores, e não um ditado literal de Deus. Ele defendia a liberdade de pensamento, a separação entre religião e Estado, e a ética baseada na razão, não no medo de um Deus punitivo. Qual foi a resposta da comunidade religiosa a Spinoza? Excomunhão. Ele foi amaldiçoado, expulso, sua família foi proibida de falar com ele. Seu nome foi apagado, seus livros proibidos. Por quê? Porque ele ousou questionar a narrativa estabelecida. Ele ousou usar a lógica e a razão para desmantelar as bases do poder religioso de sua época. Ele mostrou que a verdade imposta não era a única verdade possível, e que muitas vezes essa verdade servia apenas aos interesses de quem a pregava. A excomunhão de Spinoza é um símbolo eterno de como as instituições religiosas reagem quando suas fontes de poder, sejam elas doutrinárias ou financeiras, são ameaçadas. E é exatamente essa mentalidade de não questione, apenas obedeça, que ainda hoje sustenta a farsa do dízimo. Eles te ensinam a não questionar, a não ler a Bíblia por si mesmo com um olhar crítico, a não duvidar dos pastores, porque o questionamento é a porta para a liberdade, e a liberdade é uma ameaça ao controle. Agora vamos ao que interessa, a Bíblia. A mesma Bíblia que eles usam para te ameaçar com maldição se você não pagar o dízimo. Vamos abrir essas páginas e confrontar a verdade nua e crua. Pegue sua Bíblia, abra em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 a 29. Porque aqui, meus amigos, está a primeira grande dinamite que explode a farsa do dízimo moderno. Ouçam bem, certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que anualmente provier do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E se o caminho te for tão comprido, que o não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-o, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e ali com o dinheiro comprarás tudo o que deseja a tua alma, vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou tudo o que te pedir a tua alma, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Vocês entenderam o que acabaram de ler? O dízimo, na sua origem bíblica, era para você comer. Não era para você entregar num envelope para o pastor comprar um avião particular ou uma mansão. Não era para encher os cofres de uma instituição que não presta contas a ninguém. Era para ser consumido em uma festa, uma celebração de gratidão a Deus na presença dele. E se a viagem fosse longa, você vendia, convertia em dinheiro, ia ao lugar escolhido e lá, com esse dinheiro, comprava de volta a comida, a bebida, sim, até bebida forte, e comia e se alegrava com a sua família. Onde na Bíblia está escrito que esse dízimo deveria ser entregue a uma igreja como conhecemos hoje, para sustentar o seu líder ou pagar as suas contas? Em lugar nenhum. Zero. Isso é uma invenção, uma distorção perversa para espoliar os fiéis. O dízimo original era uma celebração comunitária, uma partilha, uma forma de garantir que o próprio ofertante e sua família se alegrassem na abundância de Deus. E tem mais. No versículo 28 e 29 lemos: Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do teu produto no mesmo ano, e os guardarás dentro das tuas portas. E virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra da tua mão que fizeres. A cada 3 anos esse dízimo era para os necessitados, não para os líderes religiosos já abastados. Era para o levita, sim, que não tinha herança de terra, mas também para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para os mais vulneráveis da sociedade. Me digam,
Qual igreja hoje te ensina que a cada 3 anos seu dízimo é para uma festa que você come com sua família e depois, no 3º ano, é para os órfãos e viúvas? Nenhuma, porque o modelo que eles implementaram é de controle e arrecadação, não de celebração e caridade direta, como a Bíblia ensina. É um escárnio, é uma manipulação descarada. Vamos avançar um pouco. Em Levítico 27, 30, 33, a Bíblia diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Também todas as dízimas dos bois e das ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não será resgatado. Percebam que estamos falando de produtos do campo e animais, não de dinheiro, não de salário, não de lucro de empresas. A economia de Israel era agrária. O dízimo era uma parte da produção primária, que era levada ao templo para sustentar os levitas, que não tinham herança de terra, e para os sacrifícios. Era uma oferta de gratidão e provisão dentro de uma economia e de um sistema sacerdotal muito específicos. Quando foi a última vez que você viu alguém levando 10% da sua colheita de milho ou do seu rebanho para a igreja? Nunca, porque a contextualização é fundamental. A lei do dízimo era parte da lei mosaica, um pacto específico entre Deus e a nação de Israel. E para quem era esse dízimo? Números 18, 21, 28. Esclarece: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E aos levitas dirás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, então separareis deles uma oferta alçada para o Senhor, os dízimos dos dízimos. Os levitas, uma das tribos de Israel, foram escolhidos para o serviço do templo, e não receberam terras na divisão da herança. Eles eram sustentados pelos dízimos do povo. E pasmem, até os levitas tinham que dar um dízimo do dízimo que recebiam para os sacerdotes. Era um sistema hierárquico complexo, intrínseco à teocracia de Israel. Mas note bem, não era um sistema para enriquecer os líderes. Era para sustentar uma tribo inteira dedicada ao serviço religioso e garantir que o culto continuasse. E o povo sabia para onde seu dízimo estava indo: para os levitas que trabalhavam no templo e não tinham outra forma de sustento. É completamente diferente do sistema opaco e muitas vezes luxuoso das igrejas modernas. Agora chegamos ao versículo favorito de muitos pastores para justificar a cobrança do dízimo. Malaquias 3:8-10. Preparem-se, porque aqui a manipulação atinge níveis estratosféricos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela não haja lugar suficiente para a recolherdes. Roubará o homem a Deus? Uma frase poderosa, usada para infundir medo e culpa. Mas parem e pensem no contexto. A quem Malaquias estava falando? Ele estava falando para a nação de Israel, para os sacerdotes e para o povo judeu que vivia sob a lei mosaica, um pacto específico com Deus. Eles estavam negligenciando seus deveres, oferecendo sacrifícios defeituosos e, sim, retendo os dízimos e ofertas que eram destinados à casa do tesouro, para que houvesse mantimento na minha casa. Que casa do tesouro era essa? Era o templo em Jerusalém. E que mantimento era esse? Era comida literal para os sacerdotes, os levitas e os trabalhadores do templo. Era o sistema de sustento do culto e das pessoas que trabalhavam nele, estabelecido pela lei mosaica. Não era dinheiro para construir mega-igrejas, comprar jatos particulares
ou para o salário exorbitante de um líder religioso que vive no luxo. Malaquias estava repreendendo o povo de Israel por falhar em cumprir a sua aliança com Deus sob a lei mosaica. Ele não estava estabelecendo uma nova lei universal para todos os crentes em todos os tempos, muito menos para a Igreja do Novo Testamento. A promessa de abrir as janelas do céu estava condicionada ao cumprimento de uma aliança que foi cumprida em Cristo e que para nós foi substituída por uma nova e superior aliança, a da graça. Se você está sob a nova aliança, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você não está mais debaixo da lei mosaica. E o dízimo é uma parte intrínseca da lei mosaica. Você não pode escolher partes da lei mosaica para cumprir e ignorar o resto. Você não pode dizer, vou dizimar, mas não vou sacrificar animais, nem seguir as leis alimentares, nem guardar o sábado da mesma forma, nem usar roupas de linho e lã misturados, nem construir um altar em Jerusalém e comer meu dízimo lá. Isso é hipocrisia. A Bíblia é clara em Gálatas 3, 10, 13. Porque todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se você se coloca debaixo da lei para o dízimo, você se coloca debaixo de toda a lei. E a lei traz maldição para quem não a cumpre integralmente. Mas Cristo nos resgatou dessa maldição. A salvação é pela fé, não pelas obras da lei. Exigir o dízimo como obrigação é negar a obra libertadora de Cristo na cruz. É um retrocesso, uma volta à servidão do legalismo. Agora vamos ao Novo Testamento, onde Jesus fala sobre o dízimo. Muitos citam Mateus 23, 23 ou Lucas 11, 42, onde Jesus repreende os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Vejam bem, Jesus está falando com fariseus, judeus que viviam sob a lei mosaica. Ele não está instituindo o dízimo para os seus seguidores do novo pacto. Ele está criticando a hipocrisia deles, que eram meticulosos em dar o dízimo até das menores ervas, mas negligenciavam as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O ponto de Jesus não é vocês devem dizimar, mas vocês já dizimam nessas minúcias, mas ignoram o coração da lei. Ele não estava dando uma nova ordem para a igreja, mas confrontando a cegueira